Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Je vou abrir o drapeau tricolor, como nós dizemos. Voilà. Esse é o país que Deus tem nos dado o privilégio de servir. E aqui daqui a pouco a nossa família vai cantar. A gente vai cantar uma música em francês com legenda, né? Com tradução, tradução simultânea. Né? Mas eu quero citar aqui um texto de Paulo, que eu creio que é pertinente a esse momento que nós estamos aqui. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Ou seja, eu digo ao meu Deus, meu reconhecimento, minha gratidão, todas as vezes que me lembro de vós. Né? Esse é o desejo, e é o nosso coração. O que temos sentido aqui, toda vez que nós pensamos no Brasil, toda vez que pensamos nos irmãos, nas várias igrejas que nos ajudam e nos sustentam, nós nos lembramos com a alegria dos irmãos e nos lembramos de vocês. Né? Depois de 2 anos de pandemia, depois de 3 anos, a última vez que viemos aqui, os irmãos estavam lá, né, em Bauru, lá, e já são 3 anos, como o tempo passou. Né? Diante de tantos desafios, diante de tantos problemas, diante de tantas lutas e dificuldades. Nós estamos na França desde 2017 e essa igreja tem sido uma parceira de oração por nós, desde a época que nós estávamos aqui, quando trabalhávamos na Igreja Batista do Estoril, e quando o Senhor nos chamou e os irmãos têm sido participantes na oração. E quero dizer aos irmãos que suas orações estão sendo ouvidas desde a França. Nós trazemos a saudação da Église Évangélique Baptiste de Besançon. Né? Os irmãos lá são muito gratos pela vida dos irmãos brasileiros. A França é um país muito difícil. Podemos dizer que a França é um país de maioria ateia. 50% da população se declara ateu. 28% se declara católico. E desses 28%, desse universo de 28%, cerca de 28% de católicos, 20% deles dizem não acreditar em Deus. É incrível, né? Do universo de 28% da população francesa, 20% deles, dos católicos, dizem não acreditar em Deus. Há um outro grupo, cerca de 23% aproximadamente, não, menos que isso, uns 13%, 14%, que são agnósticos. Mas desses agnósticos, alguns dizem acreditar em Deus ou numa força superior. São 6% de muçulmanos. 6%, de uma população de 67 milhões de habitantes. E apenas 3% de evangélicos e protestantes. E, em média, uma igreja evangélica tem, em média, 30 membros. Então, podemos dizer aqui que temos pelo menos umas 5, 6 igrejas evangélicas francesas aqui, representadas aqui nesse espaço. Não é? Nossa igreja tem 55 membros. Já tem aproximadamente 50 anos de igreja. E no último domingo de Pentecostes, nós tivemos a alegria de batizar 5 irmãos. Né? Um deles foi nosso filho, Caleb. Né? E foi uma grande festa. Nós tínhamos 150 pessoas na igreja. Né? Isso foi assim, algo muito importante. Foi algo marcante para a igreja. E em meio a tudo isso, nós temos trabalhado. Porque a forma de evangelização, a forma de contato é por amizade. Você não pode abordar um francês, chegar e simplesmente dizer assim, você conhece Jesus? Ele vai simplesmente ignorar você e vai embora, vai deixar você falando sozinho. Né? Porque a laicidade francesa é diferente da laicidade brasileira. Aqui no Brasil, se a gente quiser sair daqui e fazer um culto ao ar livre, em qualquer espaço,
Isso é tranquilo. Na França, se a gente fizer isso, alguém pode denunciar, chamar a polícia e todo mundo ser preso. Porque você está perturbando o espaço público. No espaço público não há espaço para a religião. Então você vai chegar em qualquer repartição pública, você jamais vai encontrar uma Bíblia, jamais vai encontrar um símbolo religioso, porque o símbolo religioso é proibido. E quando eu falo isso, não é somente para os cristãos. Por exemplo, há uma discussão sobre o burkini. As mulheres muçulmanas estavam indo na piscina vestidas de burca, então deram o nome de burkini. E simplesmente algumas mulheres francesas protestaram, disseram, não aceitamos isso, isso é um símbolo religioso odioso. E os prefeitos proibiram nas piscinas públicas qualquer mulher entrar de burca. Simplesmente proibiram. Teve uma prefeita da cidade de Grenoble que permitiu o uso do burkini e alguém foi lá na justiça, entrou, ganhou e disse, é proibido o uso do burkini no espaço público. Então, essa discussão lá é uma discussão muito forte. E eles agora, recentemente, aprovaram uma lei chamada Lei da Laicidade. Porque na França, você tem a associação religiosa e a associação cultural. Então, por exemplo, se a igreja aqui tem esse espaço e quer fazer um almoço, não tem problema nenhum. É a igreja que faz. Mas na França, se a gente quiser fazer um almoço, a gente tem que chamar a nossa associação cultural, porque o almoço não tem nada a ver com culto. A associação religiosa, ela determina o espaço do culto. Então, o templo, a função do pastor, a música, então é a associação religiosa. E se a gente quiser fazer, por exemplo, um jantar, um almoço, uma escola bíblica de férias, associação cultural. E o que é que os muçulmanos estavam fazendo? Eles pegavam a mesquita e diziam, é uma associação cultural. Então eles podiam receber milhões e milhões de dólares vindos do Catar, da Arábia Saudita. Só que dentro da mesquita, ao mesmo tempo que eles recebiam milhões de dólares, estavam tendo grupos terroristas sendo formados. Então foi aprovada uma lei da laicidade por causa deles, mas acabou atingindo a gente. Os protestantes, os evangélicos e os católicos. Então a lei da laicidade diz, mesquita é espaço de culto. Então, associação religiosa. Se a associação religiosa não pode receber mais do que 10 mil dólares por ano. Então isso cortou a fonte do recebimento de dólares e tudo mais. Deles. Mas eles criaram também, junto com isso, uma polícia de culto. C'est-à-dire que no culto, ou na mesquita, ou numa sinagoga, ou numa igreja, alguém do Estado pode simplesmente vir, assistir o culto. E se o pastor pregar qualquer coisa que remeta, o pastor, um imã, um rabino, que pregar violência, por exemplo, se eu do púlpito disser assim, a homossexualidade é pecado, tudo mais, e nós somos contra, se eu falar de uma maneira um pouco mais ácida, vamos dizer assim, ele vai anotar, vai levar na polícia. A polícia vai me chamar, dia tal, tal hora, tal dia. O senhor disse isso aqui. Por favor, se explique. Então o CNEF, o Conselho Nacional de Evangélicos da França, diz, nós podemos pregar a Bíblia inteira, mas avisamos aos pastores que tenham cuidado nos termos e na forma como vocês vão expressar a verdade bíblica. Esse é o ambiente que vivemos, irmãos. Então, quando nós conversamos com um francês, nós não falamos de Jesus logo no primeiro encontro. Nós temos que criar um laço de amizade com ele. E o francês não é alguém fácil. Ele olha a vida do ponto de vista negativo. Eles não têm esperança. Eles são críticos. E eles são cartesianos. Então, se você não anda no ritmo dele, ele te despreza. Então você tem que se adaptar a ele. E nós fazemos isso muito, essa amizade, na mesa.
chamando-os para comer, ou quando nós somos convidados por eles. Então, por exemplo, um almoço de domingo, quando temos algumas pessoas que nós convidamos, esse almoço pode durar 4h30, 5 horas, na mesa. Porque enquanto a gente está comendo e conversando, ali, eles vão dizer assim, o que é que vocês vieram fazer aqui? Quem são vocês? Qual a diferença entre evangélicos e católicos? Porque quando nós dizemos assim, je suis chrétien, eu sou um crente, ou um cristão, ele interpreta na mente dele, eu sou católico. Porque para o francês, não existe outro ramo do cristianismo senão o catolicismo romano. Então eu tenho que explicar, a gente tem que explicar e tudo mais. Mas quando nós fazemos essas amizades e vamos estendendo esse caminho, Deus vai nos dando oportunidades de apresentar o Evangelho. Eu queria chamar a Shirley para ela contar um testemunho sobre como é esse relacionamento, como é que é esse desenvolvimento de relacionamento com as pessoas. Não é? Deixa eu ver, acho que pode pegar um microfone aqui. Pode pegar um microfone aqui? Qualquer um? Pronto. Graça e paz, amados irmãos. Uma igreja sempre alegre, né? Uma igreja sempre amada. E eu gosto muito de ver rostinhos que eu vejo há muito tempo atrás, desde os anos 80, quando eu comecei a conhecer essa igreja, né? Então, aí eu fico pensando, olha, essa pessoa se manteve fiel, está aqui até hoje. Não se desviou, que bênção, né? E isso realmente é uma bênção. Que Deus continue abençoando essa amada igreja em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. E nós queremos compartilhar que viver na França realmente não é fácil, mas Deus chama quem vai suportar em nome de Jesus. Tudo lá paga, tudo. Nós tínhamos um cachorrinho aqui antes de ir embora e aconteceu um acidente que um pitbull pegou, o pitbull escapou, acabou pegando nosso cachorro e ele morreu antes da gente ir. E os meninos ficaram muito tristes, eu também. E a gente já estava assim, no processo, né? Vendemos casa, carro, doamos muitas coisas. Em 20 anos de casamento, chegamos com 5 malas grandes e 5 pequenas, né? 10 ao total, mas 20 anos caber em 10 malas, né? E então já tinha aquela sensação que estava perdendo, né? Tudo, né? Família, igreja, a igreja do Estoril, que eu estou desde os 3 anos de idade. Eu saí, eu tinha 40, 41. Então, uma convivência de anos ali, né? E aí eu falei para eles, calma que Deus é fiel. Ele vai estar curando os nossos corações e Deus é um Deus de surpresa que restitui tudo quando a gente faz para Ele de coração, sem barganhar. Tipo, eu vendi minha casa, agora eu quero uma casa boa lá, Deus, na França. Não é assim. É do jeito dele, da forma dele. Aí nós chegamos em julho de 2019, estávamos aqui. Quando a gente foi embora, eu comecei a cogitar da gente adotar um cachorro, né? E aí não conseguíamos, porque até o canil a gente tem que pagar para ter essa adoção. A fêmea é 230 € e o macho 190, é a adoção. Porque eles falam que fez a operação, né, para castrar, teve vacina, tudo, e tem o custo. Porque, para os irmãos terem noção, a França é o segundo... Não, é o primeiro país da Europa em índice de abandono de animais. Maior. Então, eles não têm apego. Se não tem apego com família, vai ter com cachorro, com gato. E eles gostam, amam de gato demais. Toda casa tem um gato. Por quê? Porque o gato não dá aquele trabalho que o cachorro, né, dá.
Então, põe água, põe comida, a pessoa até pode viajar, voltar, o gato está lá. E eles deixam os gatos soltos. E aí, eu falei, amor, até para conseguir doação de cachorro, a gente não vai conseguir, vamos orar, né, para Deus dar, porque não tem esse negócio de, a vizinha teve a cadelinha que teve cria, que é não existe isso lá. Todos os cachorros têm um chip na jugular, tudo é assim, sabe, muito rigoroso a lei. Você tem um registro do seu cachorro. O papel chega assim, autorização de obter um carnívoro dentro de casa. Então, eles são muito rígidos na lei. Não existe cachorro na rua, não existe nada. Então, é tudo muito rígido, né? E aí, tipo, eles têm cachorro, tudo aí vai viajar. Esse período de julho e agosto é o nosso dezembro e janeiro, porque as aulas lá começam em setembro. Aí eles abandonam. Não querem pagar o hotelzinho, não tem quem cuide, aí eles abandonam. E aí um vizinho meu falou assim, é meio caro mesmo, você já viu no Mercado Livre? Aí eu, Mercado Livre? Sim. Aí eu fui lá e a gente conseguiu o nosso cachorro no Mercado Livre. Gratuitamente. Gratuitamente, não pagamos €1. E era uma senhora que teve um AVC, mas graças a Deus ela está bem, foi um leve AVC. E ele estava com 10 anos, mas cheio de energia ainda. E a mesma raça do nosso cachorro que morreu. Misturado, labrador com golden. Olha só como que Deus é. E mais, irmãos, ele nasceu no mesmo mês que o nosso cachorro. Ele tem a idade que o nosso cachorro teria. De quando nós saímos de Bauru. Esse é o nosso Deus. Parece que é bobeira isso, mas eu queria compartilhar isso, veio no meu coração, porque eu oro, Senhor, tantos testemunhos, qual que eu conto? E Deus colocou esse para eu estar contando para vocês. E outro é a questão dessa afetividade, porque o brasileiro não conhece. Eu já fui convidada até para tomar café, né, na casa de alguém hoje. Aqui. Em casa, né, a gente não está acostumado com isso na França. A minha vizinha de porta demorou 5 meses para dar um bom dia para mim. É a mesma porta, assim. A gente entra no corredor, à direita vou para a minha casa e à esquerda ela vai para a casa dela. É assim, gente, porque eles não conhecem, eles são muito, muito desconfiados. Para convidar para a casa deles, eles demoram de 1 a 2 anos. Então, não tem esse negócio, vou pôr água no feijão, né, para começar, nem comem feijão lá. E não tem isso, não tem isso. A cultura que a guerra trouxe é assim, eu trabalho, eu compro a minha comida, eu como a minha comida. Então, é muito, até um copo de água, quando alguém dá, eles falam, muito obrigada por essa água, porque saiu da casa dele, ele que vai pagar a água e você que vai beber. Então, assim, sabe, eu vejo que a guerra mudou tanto aquela cultura. Então, assim, quando eles veem a nossa casa, 84 metros quadrados, com 5 pessoas, um cachorro enorme, vive cheio de gente, e a gente faz macarrão para todo mundo, arroz, feijão para todo mundo, e ainda a gente faz marmitinha, leva para a noite para comer, eles ficam, não, leva, porque a matemática de Deus é diferente. Nunca faltou nada, meus irmãos. Então, metade do nosso salário vem do Brasil e metade a igreja complementa. Vocês sabem como que desvaloriza. Então, se a gente consegue R$5.000 aqui, chega lá bem pouquinho. Mas glória a Deus, porque Deus supre. Tem igreja que manda R$20, R$100 e fala, olha o que a gente pôde. Deus faz aqueles R$100 virar €100. Não falta nada. E temos até dinheiro para comprar uma boa ração para o nosso cachorrinho de 12 anos. Agora ele tem 12 anos. E é de testemunho, porque eles falam, nossa, vocês adotaram, ainda vai dar de comer para o cachorro? Vocês já são em 5. Né? E eu não trabalho lá de receber salário. Como que ele consegue, com um salário, sustentar 4 bocas, 5 com a dele e do cachorro?
né? E isso que vocês fizeram é muito bonito, porque acolheu um cachorro. E até o cachorro dá testemunho, até o cachorro é crente agora. E o Falco, o nome dele é Falco, né? Realmente, assim, Deus usa todos os detalhes, né? Então, e ele é bilíngue agora, porque ele chegou, ele falava francês, né? Falava. A gente dava a ordem, né? E aí a gente dava todas as ordens em francês, tudo. Eu falei, não, a gente fala português para os nossos filhos não perder o português em casa. Falco, você vai aprender português. E aí ele entende. Aí eu falei, se um cachorro consegue entender as duas línguas, eu vou entender, gente. Então, Deus me ajuda para falar francês e aprender. E Deus realmente nos ajuda. 5 anos lá, agora a gente está falando fluente e entende o francês como português. Então, isso Deus abençoou os nossos ouvidos, a nossa língua, para poder pregar a palavra. E a nossa casa tem sido uma casa de Deus ali para receber as pessoas. É muito comum, quando a pessoa faz 18 anos, os pais falam, cuidei de você até agora, dei de beber, dei de comer, agora vai arranjar emprego. E eles põem para alugar uma locação. A República é diferente lá, porque tem um senhor e a senhora que mora lá, é uma casa imensa, aquelas casas antigas, e eles alugam os quartos. E, no fim, eles fazem o papel de mamãe e papai, porque os pais colocam os filhos para fora, achando que está fazendo bem para os filhos. Você vai sobreviver, vai ser autônomo. E você vê aqueles adolescentes, aqueles jovens, tudo sem família, sem aquele aconchego. Aí, todos eles que a gente faz amizade, crente, não crente, ou crente de outra igreja, sempre está em casa. Nem que for para comer um bolo, que esse daqui virou boleiro, viu? Faz bolo toda semana. E aí eles vêm e meio que chamam a gente de pai e mãe também. E todos que passam em casa, os adultos, os não crentes, falam, gente, seus filhos são bênção, eles olham nos olhos para conversar, e eles falam com vocês, têm amizade com vocês, sentam na mesa para comer com vocês. O que vocês fazem? Para que eles sejam tão unidos assim. Eu falei, é o amor, é o cuidado. Porque o filho se torna adolescente, eles têm já uma distância grande. E fica aquelas crianças, aqueles adolescentes abandonados. Aí eu falei para Deus, o meu sonho era ter um galpão, igual vocês estão fazendo ali, para acolher, fazer um trabalho, né? Adotar todo mundo. Porque espaço e amor tem, né? E Deus tem feito assim para que a gente evangelize. E aos poucos a gente vai vendo a mudança das pessoas que passam em casa. Várias delas já foram na igreja. Várias delas já foram na igreja. E nos respeitam. E eles falam, vocês se tratam bem entre vocês, né? Aí a gente fala, é o normal, quem tem Jesus no coração, né? E então começa em casa. E eu agradeço muito, muito as orações, porque isso nos sustenta. E Deus vai curando a gente também, porque essa história de morar longe, às vezes dá uma saudade de um abraço apertadinho, um abraço mais caloroso, família, mãe, comidinha de mãe, de sogrinha, né? Aí Deus vai lá, no dia mais difícil Ele vai lá e Ele cuida da gente. Né? E esse é o nosso Deus. Uma missionária em Portugal falou, só o fato da gente estar na Europa já é um ponto de luz, meus irmãos. Já faz a diferença. Então, se nós estamos lá, é porque Deus nos chamou e nos fortalece para poder pregar a palavra de Deus, para poder abençoar. E vocês estão com a gente lá. A gente sente vocês lá. A gente tem um grupo aqui de WhatsApp, inclusive quem quiser entrar, a gente depois vai deixar um contato aqui, e vocês dão um alô para a gente inclui vocês nesse grupo. E eu agradeço que vocês respeitam esse grupo, que é com foco espiritual, para a gente colocar informativo,
E muito obrigado pelo respeito que vocês têm pelo grupo, porque eu pedi mesmo para que ninguém colocasse coisa de política, esporte, opinião pessoal, lotar de bom dia, boa tarde, figurinhas. Ninguém faz isso. É um grupo muito respeitoso, com objetivo espiritual, né? E que Deus abençoe vocês a cada dia, gente. Não desistam. Vocês são luz aqui também. Vocês têm a liberdade, se vocês agora falar assim, vamos lá na Praça da Paz cantar, vocês podem. A gente não. A gente tem que passar por diversas autoridades, pedir autorização, e mesmo assim a gente já sabe que vai ser um não. Um dia um pastor missionário estava lá, do Brasil, não sabia detalhado essas leis, foi na praça cantar com o coral. A polícia foi lá e prendeu ele. E dispersou o coral. Aí o pastor precisou ir lá e retirá-lo. E vocês têm essa liberdade. Aproveitem dessa liberdade para pregar a palavra, para viver a palavra, para fazer culto, para poder alcançar almas para Jesus. Porque Deus tem preparado a vinda dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. A gente vai cantar um hino. Tem a tradução, vou chamar nossos filhos para estar aqui cantando. Tem a tradução, é uma letra muito bonita, que fala como Jesus nos resgatou quando a gente estava perdido e nos transformou em vasos de argila. A gente se sente assim, moldado a cada dia. Não somos perfeitos, né? Porque tem gente que olha e fala, família missionária, que perfeição. Não, não. A gente também é vaso de argila e Deus tem trabalhado e nos ajudado a cuidar e trabalhar. Porque eles aqui, nossos 3 filhotes, eles são os nossos primeiros discípulos. Não adianta a gente ganhar tantos jovens, tantas almas e perder os 3 para o inferno. Não. Então, a gente sempre falou, o nosso pastoreio, em primeiro lugar, é na vida deles. A família de Deus, o chamado é para a família. Deus não divide, Deus não separa, Ele une. Então, nós estamos aqui para poder abençoar a vida dos irmãos também. Sempre que aqui, J'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu comme tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi.
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amém. Meu anjo. Esse é o nosso objetivo, de que Deus nos use de tal maneira que as pessoas sejam levadas da morte para a vida. E eu quero, nessa manhã, meditar com vocês no Salmo 2, por favor. Então eu pediria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 2. Um salmo messiânico. Esse salmo, ele tem suas raízes no segundo livro de Samuel, capítulo 7, quando Davi recebeu uma promessa, a promessa de um descendente supremo, a promessa de um descendente que reinaria para sempre, que teria um relacionamento com Deus, um relacionamento de pai e filho. E nós sabemos que o texto de 2 Samuel, capítulo 7, não fala de Salomão, mas fala de Jesus. Como o Salmo 2, também, embora fosse usado para os descendentes de Davi, ele não fala especificamente dos descendentes de Davi, mas do descendente de Davi. Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Este salmo é um salmo muito interessante porque ele está dividido em quatro partes. A primeira fala dos reis que se opõem ao Senhor e ao seu ungido. A segunda parte é a fala do Senhor. A rebeldia dos homens tem uma resposta de Deus. A terceira parte é o ungido quem vai falar. E, finalmente, há um convite de Deus para toda a humanidade. Eu gostaria de ler esse salmo e de meditar rapidamente com os irmãos nessa manhã. Por quê, diz o texto, porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri.
o Senhor zomba deles. Então, ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho. Porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos aqueles que confiam nele. Deixa sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Hoje em dia se fala muito de tolerância, de respeito. Se fala de compreensão de diferenças, não é verdade? Fala muito disso. No entanto, a verdade é outra. O mundo que vivemos odeia cada vez mais a Deus e o seu ungido. Irmãos, preparem-se, estejam prontos. A tribulação vai aumentar. Porque cada dia o mundo odeia mais a Deus e a Jesus. Vivemos numa sociedade pagã, uma sociedade que deseja viver fora dos padrões de Deus, onde a maioria das pessoas querem ser guiadas por outros senhores e outros reis. Hoje nós temos reis que são figuras de um poder que existia no passado. E quando nós falamos do reino de Deus, e do poder de Deus, e do senhorio de Cristo, isso vai gerar um conflito com essa sociedade pós-moderna que nós vivemos hoje. No entanto, se opor ao reino de Cristo, se opor ao senhorio de Jesus é totalmente inútil. Porque o Pai já estabeleceu o poder e a autoridade e o senhorio de seu Filho, e essa disposição é um decreto eterno de Deus. O que vemos nesse salmo é uma santa exortação. O texto começa dizendo: por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Eu fico preocupado porque alguns crentes às vezes têm uma visão meio romântica do mundo. Olham para o mundo e dizem: o mundo é legal. Não, o mundo é tolerante. O mundo parece ser tranquilo, não vejo problema nenhum no mundo. Essa visão inocente do mundo é uma visão que perdeu de vista de que este mundo jaz no maligno. E perdeu de vista também de que o ser humano, ele não é bom. Ele foi criado bom. Mas depois do pecado, ele é tendente ao mal. Tendente a uma realidade sombria de seu coração. No coração humano, há uma fúria pagã, que se manifesta em vários deuses e vários senhores que são adorados pela humanidade. A humanidade hoje ela é politeísta. Ela adora Mamon, o dinheiro. Ela adora Astarte, ou Vênus, o sexo. E adora Calíope, a exposição pública. Então vivemos numa sociedade pagã. E a pergunta que surge é natural: o que provoca esse ódio no coração humano? Porque as pessoas dizem assim: eu creio em Deus. Mas quando elas são confrontadas com o Evangelho, elas rejeitam esse Deus. Por quê? Porque as nações se incitam num delírio, numa loucura contra Deus. Versos 2 e 3. Os reis da terra se levantam. Os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes, livremo-nos de suas algemas. O texto aqui reflete essa natureza pagã, essa rejeição pagã em admitir o governo de Deus, o reino de Deus. E aqui encontramos uma primeira verdade, que é essa aqui: não pode haver paz enquanto o Senhor e o seu ungido forem rejeitados.
A inimizade contra Deus é o centro da natureza decaída humana. Todo pecado, toda maldade que nós vemos hoje em dia reflete essa rebelião humana contra Deus. Tudo ao nosso redor, irmãos, a mídia, a internet, os meios de comunicação, as propagandas, os filmes, as músicas, tudo reflete uma rebelião contra Deus e contra a sua vontade. Tudo ao nosso redor está contra Deus. E o que Satanás faz? Ele lança o engano de que se você se sujeitar à vontade de Deus, você estará acorrentado. É isso que Satanás joga na mente de nossos jovens, de nossos adolescentes. Se você se sujeitar a Deus, se você se sujeitar ao senhorio de Cristo, na verdade você vai estar preso, você vai estar acorrentado, você vai estar escravizado. Rompa as correntes, diz o diabo. A vontade humana rejeita a regra divina. Qual é a regra divina? É essa aqui. Opa. Né? Opa, vamos lá. Olha a regra divina. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode fazer qualquer coisa. Esse não é o problema. Você está pronto para arcar com as consequências? Essa é a questão. E em Cristo, no senhorio de Cristo, Ele regra a minha vida. Ele me coloca no prumo. Mas qual é o problema? O orgulho não cede à regra. Ao contrário, o orgulho guia as mentes e a razão contra Deus. E é interessante que quando Jesus estava na terra, Ele contou uma parábola. E nessa parábola, Ele disse o que a humanidade pensa dele. Não queremos que este homem reine sobre nós. E a rebelião humana se manifesta nisso. E o diabo joga isso na mente das pessoas. Se você se sujeitar à vontade de Deus, você vai estar preso, então liberte-se. Não é a moda hoje? Seja livre. Não queremos que ele reine sobre nós. E aqui aprendemos uma segunda lição. Não há liberdade sem uma verdadeira submissão ao Evangelho. Somente quem é liberto pelo Filho de Deus pode dizer, eu sou livre. No Evangelho tem essa aparente contradição. Eu sou servo de Cristo, mas sou livre. Eu sou escravo de Deus, mas sou livre. E é tão triste perceber como o diabo lança essa falsa ideia na mente das pessoas. O diabo lança a ideia de que as bênçãos divinas são como restrições hostis, que reprimem a humanidade, que nega a verdadeira liberdade. No entanto, sem Cristo, o ser humano é um escravo das luxúrias desenfreadas. E é o que vemos hoje. Jesus disse, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a questão é, como é que Deus reage a essa hostilidade humana? Aquele que está sentado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. Tem gente que acha que pode agredir a Deus. Deus ri. Deus está no seu trono e nada o abala. Os homens se revoltam. Alguns criam leis contra a palavra de Deus, contra o reino de Deus, contra a igreja, contra os crentes. Falam coisas contra Deus. Nada abala o reino de Deus e nada abala o trono de Deus. Deus está tranquilo em seu trono. Deus se ri, imperturbável diante da fúria humana. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não negocia com os rebeldes.
O Senhor não muda para atender às demandas das pessoas, mas Ele simplesmente reafirma o seu poder real. O seu rei foi instalado, ponto final. Tem gente que fala assim, o evangelho tem que se adaptar às modernidades do mundo. Deus diz, não. Porque o evangelho tem que ser mais inclusivo. O evangelho é inclusivo. O evangelho não impede ninguém de vir. Jesus chama, mas ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se há um reino, há um rei. Se esse rei manda, esse rei não é a rainha da Inglaterra. Deus não tem primeiro-ministro. E Ele não abre mão para favorecer as demandas dos homens. Em Gênesis 3, quando o homem pecou, Deus não chegou lá para o homem e disse, vem aqui Adão, por favor, vamos tentar consertar esse problema. Deus disse, fora. Fora. Deus é o rei da terra. Ele estabeleceu o seu ungido como rei. Então, ele pode dizer, então ele os repreende na sua ira, e os aterroriza no seu furor, dizendo, eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. E aqui, queridos, podemos ver uma coisa interessante, porque às vezes encontramos pessoas dizendo assim, mas parece que o mundo está solto. Eu já vi crentes dizendo assim, parece que o mundo está solto, está andando assim, sem freio. O que é que nós vamos fazer? Calma, fique tranquilo. Deus pode se calar por um tempo, mas a paciência de Deus não significa impunidade. Uma suspensão temporária do juízo de Deus não significa libertação. Quando o tempo do juízo chegar, a pergunta que eu faço é o seguinte, quem poderá ficar de pé? E eu tenho uma coisa para advertir, irmãos. O juízo de Deus vai começar pela igreja. Diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4. O juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. E quando começar pela casa de Deus, o que será dos que vão estar fora? Se você observar o texto, ela fala de ira e furor. Tem gente que às vezes não consegue entender esse Deus de amor como tendo ira e furor. Mas essas duas palavras no original hebraico traz a ideia, ira, traz a ideia de uma raiva sentida, de uma indignação do Senhor. Enquanto que a outra expressão manifesta um poder ardente de seu furor contra as nações rebeldes. E quando eu olho o mundo, essa humanidade que caminha sem Deus, tudo que vemos é a manifestação do juízo divino sobre a terra. Isso me lembra, irmãos, Apocalipse. Quando as taças da ira divina são derramadas, e os seres humanos, o texto de Apocalipse diz isso, ao invés de se arrependerem, elas pronunciam palavras odiosas contra os céus. Mas diante da rebeldia humana, Deus manifesta a sua vontade. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. E Sião aqui, queridos, do ponto de vista histórico, é a cidade de Jerusalém, a sede da monarquia divina, davídica, mas profeticamente é o centro da nova criação de Deus em Cristo. Hebreus capítulo 12 diz, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Sião é uma referência poética da cidade de Jerusalém, da nova Jerusalém, que estamos caminhando para lá. E de que nós nunca podemos perder de vista essa visão de que somos peregrinos nessa terra. Porque não somos daqui. Mas estamos indo para casa.
E aqui encontramos uma terceira lição. No universo há um trono, e nesse trono reina Cristo. Apesar da fúria maligna, Deus manifesta o seu rei, e ele chamou o seu filho para ser o herdeiro de todas as coisas. Sobre os seus ombros está o supremo governo de Deus. E na sua mão, ele tem o cetro de sua vontade. Oh, amados irmãos, nós nunca podemos perder de vista isso. As nações lutam, os homens lutam para assumir o poder. Vivemos um tempo tão difícil, tempos de guerra. Lá na França estão dizendo, possivelmente vamos ter racionamento de energia durante o inverno. Porque dependemos do gás russo. E lá está havendo guerras. Tem gente chegando lá da guerra, lá da Ucrânia. Os homens lutam pelo poder. Eu disse lá para os irmãos, quando a guerra começou, disse, irmãos, a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Nós não sabemos o que está acontecendo de fato. Mas uma coisa eu sei, o Senhor reina. E Ele cuida dos seus. Nós olhamos para o nosso país e vivemos essa tensão, essa guerra, essa luta pelo poder. O crente tem que ficar tranquilo. Porque não é um presidente evangélico ou um não evangélico que vai influenciar a nossa vida. Nossa vida não vai melhorar nem piorar com quem esteja lá, seja quem for que esteja lá. Nós não dependemos de presidentes. Nós não dependemos de congresso. Nós não dependemos de senadores, nós não dependemos de prefeito, nós não dependemos de ninguém. O nosso rei reina, ele já reina. Apesar dos governos, apesar das ideologias se levantarem contra o Senhor soberano de toda a terra, Jesus disse o seguinte: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Quem pode resistir ao nosso Deus soberano? Ninguém. Jesus é o rei por escolha divina, por nomeação, por vontade, por decreto soberano. Mas no coração humano também há um trono. Infelizmente, a maioria das pessoas, dentro do seu coração, tem um trono, e esse trono está vazio, ou está o eu, o egoísmo, a vaidade, a soberba, a arrogância, o amor ao dinheiro, o amor aos prazeres. Em geral, as pessoas têm a carne reinando em seu coração. Mas olha que coisa linda. No coração do crente há um trono, e Cristo reina. Todo crente um dia disse o seguinte: levantem-se, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E quando Jesus entra no coração de alguém, o céu inteiro vem junto. Jesus entra e ele estabelece o seu reino, um reino de retidão, um reino de paz e um reino de alegria no Espírito Santo. Faço uma pergunta para você nessa manhã. Cristo reina em seu coração? Porque às vezes muitos crentes estão na igreja, frequentam a igreja durante muito tempo, mas continuam inconvertidos. Muitas pessoas podem rejeitar o senhorio de Cristo, as nações podem se rebelar contra Ele, mas nenhuma rebelião pode mudar essa verdade. Cristo reina e um dia todos se prostrarão diante dEle. A partir do verso 7, ouvimos a voz do Filho de Deus. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Na antiguidade, os soberanos, quando conquistavam outros reinos, eles chamavam os reis de vassalos, mas também chamavam de filhos. E o Senhor tinha escolhido Davi e depois os seus descendentes como seus filhos. Mas aqui ele chama o rei de Israel de filho, e sabemos, na verdade, que o Antigo Testamento é sombra do que há de vir. E nesse contexto, o filho aqui não é o filho de Davi, mas é o verdadeiro filho de Deus.
E é interessante que Pedro, quando ele vai pregar em Atos capítulo 2, ele cita esse salmo de Davi para apontar a ressurreição do Messias. E a conexão entre a proclamação e a ressurreição fica clara quando Paulo, em Atos capítulo 13, faz a mesma conexão, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, no segundo Salmo, tu és meu filho, hoje te gerei. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 4, com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, que coisa linda aqui, quando olhamos esse texto, é de pensar que antes do tempo, antes do nascimento do tempo, antes de Deus dizer haja luz e houve luz, antes de qualquer coisa ser criada, os conselhos eternos de Deus já desejavam o nosso bem-estar. Na eternidade, quando Deus estava só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num amor eterno entre eles pensaram a cruz e pensaram em mim e em você. Queridos, nós vivemos da esperança da vida eterna. E o Deus que não pode mentir prometeu isso antes que o mundo começasse. E Jesus Cristo, em seu amor pelas almas, ele se entregou por nós. Como disse o Bilão aqui no início, Jesus se fez maldição por nós. Ele morreu por nós. Mas ele ressuscitou por nós. E isso nos traz uma quarta lição. A esperança da vida eterna se baseia exclusivamente na vitória do Filho de Deus sobre a morte. Jesus não se tornou Filho de Deus na ressurreição, porque Ele é Filho de Deus desde sempre. Mas a ressurreição comprovou esta verdade. E olha que coisa linda. A nossa ressurreição está garantida por causa da ressurreição dele. Por isso o crente não teme a morte. A gente viveu 2 anos sobre essa sombra da morte. Nós passamos uma situação difícil. No final de 2020, 2 dias antes do meu aniversário, 26 de novembro de 2020, nós fomos acometidos com Covid. Todos nós, menos o Natan. A primeira vez, no primeiro teste, o Natan deu negativo. Uma semana depois deu positivo, mas ele não teve nada. O Eli também teve uma pequena ocorrência, mas tranquilo. Eu, a Shirley e o Caleb ficamos uma semana muito mal. Naquela época não tinha vacina, não tinha nada, era uma loucura. A gente não podia sair mais do que 1 quilômetro, num raio de 1 quilômetro, nós não podíamos sair. Nessa época os meninos já estavam tendo aula presencial. E foi numa dessas aulas presenciais que acabamos pegando o Covid. Depois de uma semana, 15 dias, parecia que tudo estava bem. Estávamos bem, aí comemoramos o Natal. E pouco após o Natal, a saúde da Shirley começou a decair. Logo depois. E no início de janeiro, a Shirley não conseguia sair da cama. Para os irmãos terem ideia, ela ficou 2 meses na cama. Nós nem comentamos isso aqui, nem mandamos informação, porque nós não queríamos assustar ninguém. Mas foi muito difícil, irmãos. Sinceramente, eu pensei que eu ia perder minha esposa. Porque o Covid fez marcas no seu pulmão, cicatrizes, fibrose. Se você olhar a foto, você se assusta. A médica, quando fez o raio-x nela, por muita insistência, porque a gente ia na médica, a médica não passava nada. Passou depois um medicamento, alguma coisa, e ela não melhorava, ela piorava. A gente foi lá na médica, vamos fazer um raio-x. Quando foi fazer o raio-x, a médica olhou e disse assim, você é fumante? Eu disse, não. E ela ficou olhando. Você teve asma? Sim.
Teve Covid? Sim. 20 minutos depois, ela chega, dá o exame na mão da gente, fala assim, pode ir para casa, está tudo bem. E ela mal conseguia ficar em pé. Quando chegamos na médica, a médica olhou e disse, precisa fazer um scanner, urgente. Aí ligávamos para os laboratórios, isso era no mês de janeiro. Só tem para dia 25 de março. 25 de março eu estou enterrando minha esposa. Aí temos um médico na igreja que prega também lá, e ele conseguiu um médico no outro dia. Porque eu tirei foto, mandei para ele. E ela começou um tratamento, ela teve que passar. Ela passou 2 meses, ela não conseguia descer as escadas. Nossa casa tem um primeiro andar, ela não conseguia descer a escada. Ficou 2 meses em cima da cama. 10 meses para se recuperar. Teve que fazer fisioterapia para aprender a respirar. Mas a nossa esperança não está no medicamento. Nossa esperança está no Senhor, que ressuscita os mortos. Está naquele que dá vida quando não há vida. A ressurreição de Jesus é a nossa segurança. Talvez a igreja perdeu alguns irmãos aqui por causa do Covid. Deixa eu dizer, irmãos, vocês não perderam. Foi o céu que ganhou. Eles não estão mortos, eles estão mais do que vivos. Eles descansam. E você não precisa temer o Covid. Nem qualquer outra praga que venha sobre a terra. Porque aquele que está em Cristo tem uma esperança superior. Mas o decreto de Deus vai além. Verso 8. E eu vou terminando aqui. Vou indo para o fim. Pede-me e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Davi era um rei limitado, numa terra limitada, num espaço limitado. Mas o texto aqui fala de algo muito maior, de um rei que vai governar as nações do mundo. E o reino de Cristo vai exceder todos os limites. Os povos e os seus governos, que hoje murmuram contra o Senhor, um dia dobrarão os seus joelhos. Um dia, todos, querendo ou não, se prostrarão e terão que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E aqui encontramos 2 lições no mesmo versículo. A primeira, se o Filho de Deus tem uma submissão confiante ao Pai, devemos fazer o mesmo. Se você observar o texto, ele diz: pede-me e te darei. Irmãos amados, Jesus é o exemplo de como devemos nos portar como filhos de Deus. Ele foi tentado a desobedecer. Ele foi tentado a seguir os suas próprias ideias, suas próprias perspectivas, mas ele persistiu até o fim. Todos os dias seremos tentados a dirigir as nossas vidas por nós mesmos. Mas se somos filhos de Deus, temos que obedecer e temos que imitar a obediência e a submissão de Jesus. Outra lição, nesse mesmo texto, é que Jesus virá com poder e glória. Ele pede, o Pai lhe dá, porque ele é obediente em tudo. Tem gente que pensa assim: eu vou pedir porque eu sou filho de Deus. Não. Deus dá aos filhos que lhe são obedientes. E o verso seguinte confirma isso, quando ele diz o seguinte: tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. E isso mostra, queridos, o domínio e o poder desse rei. Na primeira vinda, Jesus veio como Salvador. Ele não agiu assim. Mas na segunda vinda, ele virá com poder e glória. O que vemos hoje são os inimigos de Cristo manifestando ódio e oposição contra Deus, contra a palavra de Deus, contra Cristo. Mas tudo isso é vaidade. Ele está vindo com uma vara de ferro e ele não poderá ser resistido. E
quais são os conselhos finais de Deus? Deus dá 3 conselhos finais que servem para nós. Primeiro conselho. Vamos lá. Aceitem o domínio e o reinado de Deus. O texto diz: agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Os poderosos aqui são ilustrados com os reis e os juízes. Eles são advertidos, sejam prudentes. Mas isso serve também para nós, irmãos, porque é uma loucura se rebelar contra Deus. E como crentes nós temos que ter isso em mente. Não haverá serviço verdadeiro sem submissão ao Filho de Deus. O crente sábio é aquele que todos os dias se dobra de joelhos perante o seu rei. Segundo, adore com temor e alegre-se com tremor. Engraçado isso, né? Cultuai o Senhor com temor, regozijai-vos com tremor. Cultuar aqui tem a ideia de servir, e servir tem o sentido de adorar, de obedecer. E como é que podemos fazer isso? Compreendendo que a nossa submissão ao Senhor tem que ser baseado num santo temor. Às vezes as pessoas falam assim, mas nós não temos que ter medo de Deus. Sim, é verdade, nós não temos que ter medo de Deus. Mas a ideia do texto não é essa. A ideia é o seguinte, é de que em nós tem que haver um sentimento de que Ele é maior do que nós. Irmãos, às vezes eu me preocupo com a igreja evangélica. As pessoas falam de Deus como se fosse alguém qualquer. A intimidade com as coisas religiosas pode às vezes gerar um grande perigo. Fala de Deus como se Ele fosse um qualquer. Irmãos, quando eu olho a palavra de Deus, Êxodo capítulo 19, a montanha sendo coberta por uma nuvem escura, raios, relâmpagos, trovões, a terra tremia, as rochas despedaçavam, e o Senhor começa a falar os 10 mandamentos, logo no capítulo 20, é tudo sequenciado. Quando termina Deus de falar os 10 mandamentos, o povo chega para Moisés e diz assim, fale tu conosco, porque se Deus falar conosco, nós morreremos. E Deus fala para Moisés, é verdade, sobe o monte. E a Bíblia diz que quando Moisés vai subindo o monte, ele entra numa nuvem densa e escura. Nessa manhã linda de sol, talvez de frio para alguns, para outros não. Você já parou para pensar que o Rei dos Reis está aqui entre nós? Mas não é qualquer rei. É um rei majestoso que está cercado no seu trono por milhões e milhões de anjos. Em que os 4 seres viventes colocam as asas sobre o rosto, as asas sobre as pernas. Em que os 24 anciãos diante dele tiram as coroas e se prostram com o rosto em terra. Adorar, irmãos, não é cantar. Adorar significa uma vida que agrada a Deus. E olha que conexão interessante. A alegria treme e o tremor é alegria. Eu estou alegre diante da presença desse rei. Eu me regozijo nele, mas eu me regozijo com tremor. Porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E a terceira lição. Reverencie sempre o Filho. E o texto termina dizendo, beijai o Filho, para que ele não se irrite, não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. A tradução King James diz, rendei ao Filho
adoração sincera. Beijar o filho é respeitar, é mostrar um respeito a alguém que tem uma posição superior. Eu me lembro que quando ia pedir a bênção para minha avó, eu beijava a sua mão. Bênção, vó. Beijava a sua mão. É um respeito. A ideia do texto é a mesma. Somos advertidos a nos prostrar diante do Filho de Deus, porque Ele é aquele que nos amou ao ponto de morrer em nosso lugar. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Aquele que não tinha culpa nenhuma se fez culpa em nosso lugar. Aquele que não tinha maldição nenhuma, que é bendito desde sempre. Nós cantamos agora há pouco aqui. Ele levou sobre si as nossas dores. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Agora você consegue entender que quando nós recebemos Cristo como Senhor e ouvimos a sua voz, toda a nossa maldição desaparece. E somos benditos do Senhor. Mas preste atenção, há uma diferença entre confiança e presunção. Lembremos sempre o seguinte: a paciência de Deus não é placidez, assim como sua ira não é falta de controle. Nem seu riso é crueldade, nem sua compaixão é sentimentalismo. Por isso o texto diz: beijai o filho para que ele não se irrite, não sejais destruídos no seu caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Quem beija o filho se sujeita a ele, reconhece o temor que lhe é devido, porque a ira é inseparável de sua santidade. Mas o texto termina com uma bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que confiam nele. O medo, o orgulho, que muitas vezes o pecado diz: você vai se sujeitar a esse rei? Você vai ser preso, escravo. É o contrário, irmãos. Quando nos sujeitamos a ele, somos bem-aventurados. Quando nos sujeitamos a Deus, somos felizes. Desse modo, o texto nos diz: deixem de rebeldia. Aceitem o governo de Deus, porque ele já escolheu o rei. Não há refúgio contra ele, só há refúgio nele. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Eu quero terminar cantando. Talvez alguns conheçam essa canção. Acho que ele vai cantar comigo aqui. Porque foi isso que nós fizemos. Nós submetemos ao Rei. Nós deixamos tudo para segui-lo. E temos visto seu cuidado e seu amor cuidando de nós. Dá para ver ali? Como sairemos de Jerusalém, se o Espírito Santo não mover os nossos corações? Como iremos à Judéia ou a Samaria, a enfrentar barreiras maiores que nós? Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor,
tem misericórdia de nós. Como sairemos de Jerusalém? Se o Espírito Santo não mover os nossos corações, como iremos pelo mundo anunciando a Cristo, a vencer poderes maiores que nós? Senhor, vem com teu poder sobre nós, ó Senhor, vem com teu poder sobre nós. Como sairemos de Jerusalém? Se o Espírito Santo não mover os nossos corações, como deixaremos tudo, coisas e pessoas, lançar a mão no arado e não olhar para trás? Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Senhor, vem com teu poder sobre nós. Como sairemos de Jerusalém? Como sairemos de Jerusalém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.